em Jonas, livro de Jonas, profeta Jonas, capítulo 1. Eu acho que eu vou ler no telão. A gente vai ler do 1 até o 17, tá? Vamos lá? E veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até a minha presença. Porém Jonas se levantou para fugir da presença do Senhor para Tarsis, ou seja, ele não foi para Nínive, ele fugiu. Assim como eu e você, às vezes a gente foge do chamado de Deus. E descendo a Jope, achou um navio que ia para Tarsis, pagou, pois, a sua passagem e desceu para dentro dele para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Mas o Senhor mandou ao mar um grande vento e fez-se no mar uma forte tempestade, e o navio estava a ponto de quebrar-se. Então temeram os marinheiros e clamavam cada um ao seu Deus e lançaram ao mar as cargas que estavam no navio para o aliviarem do seu peso. Jonas, porém, desceu ao porão do navio e, tendo-se deitado, dormia um profundo sono. E o mestre do navio chegou-se a ele e disse-lhe: que tens, dorminhoco? Levanta-te, clama ao teu Deus, talvez assim esse Deus se lembre de nós, para que não pereçamos. E diziam cada um ao seu companheiro: vinde e lancemos sortes, para que saibamos por que causa nos sobreveio este mal. E lançaram sortes, e a sorte caiu sobre Jonas. Então lhe disseram: declara-nos tu agora, por causa de quem nos sobreveio este mal, que ocupação é a tua, de onde vens, qual é a tua terra e de que povo és tu? E ele lhes disse: eu sou hebreu e temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra seca. Então estes homens se encheram de grande temor e disseram-lhe: por que fizeste tu isto? Pois sabiam os homens que fugia da presença do Senhor, porque ele lhe tinha declarado. E disseram-lhe: que te faremos nós para que o mar se nos acalme? Porque o mar ia se tornando cada vez mais tempestuoso. E lhes disse: levantai-me e lançai-me ao mar, e o mar se vos aquietará, porque eu sei que por minha causa vos sobreveio esta grande tempestade. Entretanto, os homens remavam para fazer voltar o navio à terra, mas não podiam, porquanto o mar se ia embravecendo cada vez mais contra eles. Então clamaram ao Senhor e disseram: ah, Senhor, nós te rogamos que não pereçamos por causa da alma deste homem, e que não ponhas sobre nós o sangue inocente, porque tu, Senhor, fizeste como te aprouve. E levantaram a Jonas e o lançaram ao mar, e cessou o mar da sua fúria. Temeram, pois, estes homens ao Senhor com grande temor, e ofereceram sacrifício ao Senhor e fizeram votos. Preparou, pois, o Senhor um grande peixe, para que tragasse a Jonas, e este Jonas 3 dias e 3 noites nas entranhas do peixe. Pai, nós te agradecemos pela tua presença, te agradecemos pelos louvores, por este ambiente espiritual, Senhor, de adoração, Senhor, pelo teu toque, Senhor. Pai, nesta noite, fale conosco, fale o nosso coração, Senhor, não aquilo que nós tanto desejamos, mas aquilo que o Senhor tem preparado para cada um de nós, Senhor. Que não sejam as minhas palavras, mas que seja o teu agir através da minha vida. Obrigada, Senhor, pela tua presença, no nome de Jesus. Amém. Você pode se assentar. Glória a Deus. Aqui nós vemos que Jonas, ele fugiu da presença do Senhor. Mas por que ele fugiu da presença do Senhor? Por que ele não queria ir para Nínive? Por que ele foi para Tarso? Por que ele fugiu? E a gente sabe que toda ação, ela tem uma consequência, né? Seja ela boa, seja ela ruim. A gente vive essas consequências. Porque Nínive era uma grande potência.
era um povo assírio, era um povo que considerado do mal, era inimigo. E Deus lá no começo, o que ele diz? Vá depressa à grande cidade de Nínive e prega contra ela, porque a sua maldade subiu até a minha presença. Agora imagina só, Deus fala para você, meu filho, minha filha, vai até uma facção e fale em meu nome contra essa facção. Como é que seria a nossa postura? A gente ia sentir medo, né? Eu usei um exemplo, talvez um pouco semelhante ao exemplo daquela época, né? Era uma potência, era um povo pagão, era um povo promíscuo, tinha promiscuidade naquele povo. E Jonas, ele não queria. Jonas, ele aceitou, né, o desafio. Porém, ele fugiu da presença do Senhor. E muitas vezes a gente, titubeia, né, nos chamados. Às vezes a gente fala, não, a gente vai. Sabe aquela dúvida? E muitas vezes nós fugimos. Eu faço uma pergunta para você. Qual chamado você tem fugido? Já aconteceu na tua vida? Em algum momento, Deus falou com você e falou, filho, filha, eu estou te direcionando para esse chamado. Eu preciso que você se posicione, que você dê o seu passo. E de repente você travou. Você achou que talvez não fosse capaz. Ou talvez foi movido pelos sentimentos. Porque às vezes nós somos movidos pelos sentimentos, né? Pela nossa razão, pelo nosso conhecimento, pela nossa expectativa. Ou muitas vezes aquilo que causa bem-estar. Porque nem sempre o chamado, ele nos causa bem-estar. Às vezes é algo que nos causa desconforto. Por exemplo, você está num ambiente de trabalho e de repente trocam você de departamento para um departamento que você não gosta. Ou às vezes você está na igreja. A gente sabe que o convívio aqui, a gente prega sobre o amor, a gente prega sobre o perdão, mas a gente é humano. A gente luta. A gente luta contra os nossos sentimentos. A gente luta constantemente contra as coisas que surgem dentro de nós. E a verdadeira transformação, ela vem de dentro para fora, não de fora para dentro. Muitas vezes vocês veem nós aqui, vêm os pastores, vem quem adora o Senhor, mas dentro, a pessoa pode estar arrebentada. Por fora, a pessoa pode ser eloquente, pode falar muito bem, mas por dentro, nada deve estar legal. E eu gosto muito dessa história, e a gente vai dar sequência. Jonas foi tragado por um grande peixe. Não vou entrar na briga teológica se era tubarão, se não era, se era um grande peixe. Um animal marinho engoliu Jonas. E lá, Jonas começou a clamar a Deus. Clamou ao Senhor. Às vezes, as consequências que nós sofremos, elas nos levam a circunstâncias difíceis. Não é verdade? E aí lá na barriga daquele grande peixe, talvez sentindo medo, angústia, não sabia o que estava acontecendo, ele começou a clamar. Eu já clamei em situações de perigo, por consequências, decisões, atos meus. Vamos compartilhar aqui, né? E aí, às vezes, nós estamos nessas circunstâncias e nesse momento a gente começa a clamar ao Senhor e Deus responde a nossa oração. E Deus respondeu a oração, o clamor de Jonas. Então o Senhor deu ordens ao peixe e ele vomitou Jonas em terra firme. E aí, onde Jonas se encontrava, justamente na cidade que ele foi designado a pregar, a falar de Deus, a falar sobre a ira do Senhor. Eu vou ler aqui a palavra com vocês, se você puder projetar, Carlinha.
Jonas capítulo 3, versículo 1. A palavra do Senhor veio a Jonas pela segunda vez com esta ordem: vá à grande cidade de Nínive e pregue contra ela a mensagem que anuncio a você. Jonas obedeceu a palavra do Senhor e foi a Nínive. Era uma cidade muito grande, sendo necessário 3 dias para percorrê-la. Jonas entrou na cidade e a percorreu durante um dia, proclamando: daqui a 40 dias Nínive será destruída. Os ninivitas creram em Deus, proclamaram jejum, e todos eles, do maior ao menor, vestiram-se com um pano de saco. Quando as notícias chegaram ao rei de Nínive, ele se levantou do trono, tirou um manto real, vestiu-se com um pano de saco e sentou-se sobre cinzas. Então fez uma proclamação em Nínive: por decreto do rei e dos seus nobres, não é permitido a nenhum homem ou animal, bois ou ovelhas, provar coisa alguma. Não lhes deem de comer nem beber. Cubram-se de pano de saco homens e animais, e todos clamem a Deus com todas as suas forças. Deixem os maus caminhos e a violência que há nas suas mãos. Talvez Deus se arrependa e abandone a sua ira, e não sejamos destruídos. Tendo em vista o que eles fizeram e como abandonaram seus maus caminhos, Deus se arrependeu e não os destruiu como tinha ameaçado. E aí se cumpriu a palavra do Senhor. Glória a Deus! Alguém pode dar um glória a Deus? O rei foi tocado. O povo mudou. Não, talvez Deus, ele se compadeça do nosso povo e talvez retire essa ira. Talvez não destrua essa população, esse povo. E foi isso que aconteceu. Mas sabe o que aconteceu, gente? Uma coisa que é muito intrigante e que eu e você já vivenciamos em algum momento. Às vezes nós conquistamos vitórias nas nossas vidas. É estranho até dizer isso. Mas você já se sentiu insatisfeito mesmo em meio à vitória? Você conquistou aquilo que você tanto desejava, ou foi realizado aquilo que Deus determinou sobre a sua vida, mas de repente é como se o teu sentimento, o teu coração, ele não está aberto para aquilo. Vamos ver a reação de Jonas? Capítulo 4, versículo 1. Jonas, porém, ficou profundamente descontente com isso e enfureceu-se. Ele orou ao Senhor: Senhor, não foi isso que eu disse quando ainda estava na minha terra? Foi por isso que me apressei em fugir para Tarsis. Eu sabia que tu és Deus misericordioso e compassivo, tardio em irar-se, cheio de amor leal, e que prometestes castigar, mas depois te arrependes. Agora, Senhor, tira a minha vida, eu imploro, porque para mim é melhor morrer do que viver. O que aconteceu aqui? Aquela potência, aquele povo pagão foi tocado por Deus. Deus enviou Jonas até Nínive e ele se enfureceu e pediu para que Deus tirasse a vida dele. Sabe o que acontece aqui? É um coração que não é verdadeiramente transformado, querido. Aqui ele estava com sentimentos à flor da pele. E a gente vive assim, a gente luta contra esses sentimentos que eles afloram muitas vezes. Às vezes a mágoa, ela surge, a ira, a alegria. Mas a nossa expectativa, o nosso olhar, ele deve estar na dependência de Deus. A gente precisa ter essas virtudes dentro de nós, desenvolver. E como a gente alcança? Como a gente busca essas virtudes? Falando com o Senhor, buscando a presença dEle, deixando Ele direcionar a nossa vida.
um profeta Ciro, com um propósito que aconteceu. Quantos de nós já não passamos por algo parecido? Sabe o código de Hammurabi? Eu não gosto daquele povo, eu não gosto daquela pessoa, olho por olho, dente por dente. Às vezes nós agimos assim, com as nossas emoções, com a nossa razão, com o nosso entendimento. E às vezes a gente se deixa cegar por esses sentimentos, por essa postura. Que nós possamos aprender com essa palavra a sermos obedientes a Deus e a deixar Ele direcionar a nossa vida. E não caminharmos sobre o nosso entendimento. Entender que até mesmo um profeta, ele também erra. Até mesmo um profeta, ele está passível de erro. A bênção foi alcançada, foi liberada para aquele povo. Mas o seu coração tinha raiz de amargura. E às vezes eu e você, nós estamos muitas vezes paralisados, porque existe raiz de amargura dentro de nós. O Senhor lhe respondeu, versículo 4, do capítulo 4. Você tem alguma razão para essa fúria? Jonas saiu, sentou-se em um lugar a leste da cidade. Ali construiu um abrigo. Sentou-se à sua sombra e esperou para ver o que aconteceria com a cidade. Então o Senhor Deus fez crescer uma planta sobre Jonas, para dar sombra à sua cabeça e livrá-lo do calor, o que deu grande alegria a Jonas. Contudo, na madrugada do dia seguinte, Deus mandou um verme atacar a planta e ela secou. Ao nascer do sol, Deus trouxe um vento leste muito quente. E o sol bateu na cabeça de Jonas, a ponto de que ele quase desmaiar. Com isso, desejou morrer e disse: para mim é melhor morrer do que viver. Deus, porém, disse a Jonas: você tem alguma razão para estar tão furioso por causa da planta? Ele respondeu: sim, tenho. E estou furioso a ponto de querer morrer. O Senhor, porém, lhe disse: você tem pena dessa planta, embora não a tenha podado, nem a tenha feito crescer. Ela nasceu em uma noite, e em uma noite morreu. Contudo, Nínive tem mais de 120.000 pessoas, que não sabem distinguir a mão direita da esquerda, além de muitos animais. Não deveria eu ter pena desta grande cidade? Aqui Deus fala sobre pessoas. As pessoas, elas importam. Ele estava aqui preocupado, querendo morrer por causa de uma planta. E essas pessoas? Entendemos que o nosso propósito de vida aqui, a gente combate, não as pessoas, não são as pessoas que a gente convive. A nossa luta é contra a carne, não é contra a carne ou sangue, é contra principados e potestades. O que eu aprendo aqui é que mesmo nós somos pecadores, a semente foi lançada em Nínive. Entendemos que a semente, ela transcende o semeador. Ou seja, a semente, ela não depende do semeador. Porque a semente, ela é germinada por Deus. É Ele que faz o trabalhar dele. É Ele quem enviou Jonas até Nínive. A semente foi lançada através dele. Ele foi usado como instrumento nas mãos de Deus. Mas todo agir, toda mudança, toda transformação de vida ali, naquela população, ela veio de Deus. Queridos, que nós possamos quebrar todo o mau sentimento que nós temos. Seja com pessoas, seja com qualquer situação, talvez até mesmo dentro da igreja, qualquer tipo de intriga, ou seja familiar, sentimental. É uma luta constante que nós vivemos. Nós vivemos com diferenças, pessoas com perfis diferentes. Jonas, ele foi desobediente.
Que nós possamos nos apresentar diante de Deus com obediência. Saber que Deus, Ele sabe o melhor para nós. Ele sabe o melhor tempo, o melhor momento. Quando Ele te levantar e te direcionar, talvez seja desconfortável o chamado. Talvez não seja aquilo que é agradável para nós. Mas o Senhor sabe o que que vai acontecer lá na frente. A gente não sabe, a gente não tem esse poder. Sabe qual o problema? Sabe o que causa angústia em nós? Sabe o que causa esse sentimento que o pessoal tem sentido tanto, que é a ansiedade? É a falta de controle. A gente quer controlar todas as situações, todos os nossos movimentos, os nossos passos. A gente deve confiar nas mãos de Deus, no direcionamento de Deus. Ansiedade, ela é medo. É medo que o que aconteceu lá no passado aconteça no futuro. Talvez traumas, talvez alguma experiência que você tenha tido negativa, que ficou ali marcado na sua vida. Que nós possamos nessa noite abrir mão desse controle e sermos direcionados por Deus. Deus tratou com Jonas. Deus falou com Jonas. Deus direcionou Jonas. Assim como Jonas foi direcionado, constantemente nós somos direcionados por Deus. Deus fala conosco através de pessoas, através de situações. Não fuja. Não tem como a gente fugir, não tem como escapar da presença de Deus. Deus, Ele vai nos encontrar. Talvez você vai passar por tempestades, assim como ele passou. Ele tentou fugir, ele pegou o barco. A gente tem os nossos meios, mas Deus foi lá e encontrou ele. Glória a Deus. Muitos de nós estamos em fuga. Outros estão em crise. Outros estão vivendo processos, porque vamos falar simbolicamente que a barriga do grande peixe é um processo. É um processo que ele vivenciou naquele momento com Deus, clamando ao Senhor, pedindo direcionamento de Deus, pedindo perdão a Deus pelo que havia acontecido, pelo seu posicionamento, pela sua fuga. Talvez você esteja vivendo esse processo. E outros, o Senhor, Ele nos dá uma segunda chance, querido. Assim como o povo de Nínive. Deus havia enviado um profeta para dizer que aquela cidade ia ser destruída. E aquele povo foi tocado e clamou ao Senhor e pediu que o Senhor não destruísse aquela cidade. Muitas vezes a gente está assim como esse povo. Às vezes a gente se afasta, a gente se enfurece por diversas situações, mas o Senhor, Ele nos chama e nos dá uma segunda chance. Eu não sei o que você está vivendo nesse momento, eu não sei o que você tem passado, mas saiba que Deus te ama, querido. Independente das coisas que você tenha passado, independente do seu posicionamento, mesmo que você tenha se afastado da igreja, do templo físico, querido, saiba que Deus te ama. E isso não é um motivo para você se envergonhar, não, nunca, jamais. Sabe por quê? Se você está aqui nessa noite, é porque você foi transformado por Deus. É porque Deus teve um tratar sobre a sua vida, assim como Deus teve um tratar sobre a minha vida. Que nós possamos ser humildes diante da presença de Deus. Que nós possamos nos apresentar com o coração contrito. Que a gente possa abrir mão das nossas vaidades, do nosso entendimento. Que nós possamos abrir mão das nossas certezas e deixar que Deus direcione a nossa vida. Que nós possamos
deixar de viver de aparência. Que nós possamos resgatar, como o pastor Davi falou nesta manhã, resgatar a nossa essência, o nosso primeiro amor. Viver o primeiro amor. Nós somos marcados pelas experiências que nós vivemos mundo afora. Mas o Senhor, Ele nos chama para reviver. E reviver essa chama dentro de nós, desse primeiro amor. Que nós possamos estar sempre presente nesse primeiro amor. Que as lutas, que as batalhas, que as dificuldades, elas não tenham poder de esmorecer o nosso coração. Que nós possamos encontrar a segurança em Deus e jamais ter medo do chamado dEle. Não tenha medo, querido. Quando Deus Ele te convocar, quando Deus te levantar, quando Deus te chamar, haja com ousadia. Assim como o Senhor disse a Josué, seja forte e corajoso, eu sou contigo. O Senhor diz para você nessa noite, seja forte e corajoso, eu sou contigo.